Bom dia a todos. Meu nome é Ari, sou voluntário do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. Estamos reunidos novamente aqui esse domingo, como fazemos todos os domingos em torno do Evangelho. Nós vamos agradecer a Jesus pela oportunidade desse encontro e que nós possamos utilizar os ensinamentos contidos no Evangelho em nosso dia a dia, em nosso aprimoramento e aprimoramento daqueles que nos servem. Hoje o tema é a paz do mundo e a paz do Cristo. Está lá em João 14, 27. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. E não vou lá dou como o mundo dá. Isso quem disse foi Jesus. E a gente está passando um período do mundo, né, agora, que a gente vê muito essa questão da paz, né? Ela está sendo buscada a todo instante, né? Principalmente nesses momentos recentes. Então é necessário e importante a gente não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. Elas são muito diferentes. Segundo alguns, nos últimos 3.400 anos, no período histórico, somente 268 anos transcorreram em paz. Seria um ano de paz a cada 12 anos de conflitos, de guerras em algum lugar do planeta. Tá? Então foram 268 anos em 3.400 sem um conflito registrado na história. Nesse período, a gente teve períodos de paz, que eram chamados períodos de paz. Mas não era bem assim. A gente teve a paz romana, né? Que era um controle do território pelas forças do Império Romano, né, que controlavam toda a Europa, controlavam uma região quase da Ásia, adentrando na Rússia, no Oriente, Oriente na Turquia, né, no Irã, a parte do Mediterrâneo, mas era uma paz assim pela força das armas. Que, Roma dominava aquela região, ela permitia que os povos exercessem seu comércio, exercessem o seu direito de religião, mas desde que eles pagassem impostos não arrumassem problemas, né, com as forças do Império Romano. Roma controlava tudo aquilo, então era uma paz entre aspas. Houve também um período no século XVIII que chamava da paz britânica, né, da Inglaterra. Era um domínio, período do planeta em que a Inglaterra dominava todas as rotas marítimas, tá? Então ela controlava uma boa parte do mundo, né? Ela se espalhou, o domínio britânico se espalhou por todo o mundo, né? Da Índia, a Austrália, o Canadá, tudo aquilo era parte do Império Britânico. Também no século XIX teve uma paz armada, né? Que era assim, uma competição armamentista. Cada país procurava ter mais armas que o outro, né? E assim, um não enfrentava o outro de cara a cara porque tinha medo, mas era uma competição, uma paz armada, porque medo de que ocorresse algum conflito, né? E hoje a gente vive, quer dizer, a gente vive nesse período no Ocidente, chamada paz americana, né? Que aconteceu após a Segunda Guerra, que aconteceu dos Estados Unidos terem a dominância, vamos dizer assim, no planeta, política e econômica, né? Mas cheia de conflitos pontuais em várias regiões, né, até hoje. Né? E assim, a gente vive um momento que ela está sendo desafiada, ela é declinante, né, por vários motivos. Então, na maioria das vezes, os períodos de paz humanas foram temporários, né? Não houve uma firmeza. Né? Teve até guerra de 100 anos, que eles chamam. Né? Então, esse período de paz que a gente fala, temporário, é um período onde vigora o silêncio temporário das armas, né? É onde a preguiça daqueles que se enriqueceram no período de guerra, né, é corriqueira, né? Eles estão muito à vontade. É um tempo em que se busca a vingança dos adversários, esse período de paz, né? É um tempo que se dissemina e implanta a ignorância e a mentira pelos vaidosos, pelos gananciosos.
E é o tempo em que se explora os menos favorecidos, principalmente os derrotados. Né? Então são muitos os maus que desfrutam da paz no mundo nesse período. Porque eles são triunfantes, né? Eles são dominadores, eles estão partilhando os louros da vitória. E por que a paz do mundo é tão difícil de se alcançar? Ela é difícil de alcançar por questões religiosas, né? Por questões étnicas, de cultura de um povo, questões históricas, questões territoriais ou de domínio de nações ricas. Aqueles que se enriqueceram, a maioria se enriqueceu na guerra. É a falta de entendimento e compreensão, é o equilíbrio do poder. Né? Isso torna a paz difícil. Interesses econômicos tornam a paz difícil. Preconceitos, judeus, ciganos, minorias, né? Traumas e conflitos herdados tornam a paz difícil. Até hoje os armênios se ressentem dos turcos pelo massacre que houve num período da história lá na região da Turquia. Né? Até hoje eles se ressentem. Eles mantêm viva a chama do ódio. Né? É a falta de perdão, é o egoísmo. Tudo isso torna difícil a paz humana. E Gandhi dizia que o mais perfeito ato do homem é a paz. E por ser tão complexo, tão pleno em si mesmo, é o mais difícil. Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. E ainda ele falava, seja a mudança que você quer no mundo. E aí está a grande dificuldade humana. O Mandela dizia que ninguém nasce odiando outra pessoa, pela cor da pele, pela sua origem, né? Ou pela sua religião. Para odiar, a pessoa precisa aprender a odiar. E se ela aprende a odiar, ela pode ser ensinada a amar e manter a paz. O Papa Francisco fala também, a paz tem que ser construída. A paz celestial do Cristo significa trabalho divino. Nós devemos buscar aquela paz dita pelo Cristo, paz que excede o entendimento, porque nasceu e foi cultivada dentro do espírito, na consciência, dentro do coração. No livro A Semente de Mostarda, Emmanuel, o item chama Paz, item 17, a gente ouve, ele fala, e a gente ouve hoje em dia ainda, muitos dizerem a paz em nome de Cristo, na paz de Cristo. Né? A gente ouve às vezes as pessoas saudando-os umas às outras com essa frase, na paz de Cristo. Porém a paz nasce muitas vezes de situações perigosas. Jesus mesmo exemplificou no decorrer da sua vida e nas últimas horas que ele viveu conosco. Ele foi preso na véspera e trazia consigo a preocupação com a deserção dos discípulos. Ele foi conduzido à cela, ele sofreu agressões e vexames. Ele passou a noite injuriado e açoitado pelo sinédrio. Ele foi vestido pelos próprios carrascos para que a multidão não visse o que foi as torturas que fizeram com ele, as suas feridas. Né? Ele foi humilhado, ele voltou ao julgamento a Pilatos, e perante o povo que ali estava, que cobria ele de insultos, né, colocou Jesus inferior a Barrabás. Ele carregou a própria cruz e foi nela que foi crucificado. E ele mesmo, o Cristo, depois do desencarne, é que volta do túmulo e fala para os amigos envergonhados, a minha paz vos dou. Então, quem está esperando a paz de Cristo, né, especialmente a paz de Cristo, precisa pensar muito bem, recordar o preço da paz que ele teve, né, e vai reconhecer que a paz, às vezes, vem através de nós, através de situações difíceis e dolorosas. Às vezes, você tem que passar por uma situação de sofrimento, uma situação de dor, para poder obter a paz. A gente tem que ter a paz por dentro, interna.
a fim de que as nossas atividades construtivas sejam garantidas por fora. Isso quem dizia foi Bezerra de Menezes. E mais uma, né? A paz começa dentro de cada pessoa e é transmitida aos outros. Quem disse isso foi Zilda Arnes. Não sei se você lembra, irmã de Dom Paulo Evaristo Arnes, que ela trabalhava para uma comunidade no Haiti, né? E ela morreu no terremoto do Haiti. No livro Momentos de Ouro, de autores diversos, tem lá também Receita da Paz. E lá Emmanuel fala: ora com mais confiança em Deus. A receita da paz é: ora com mais confiança em Deus. Trabalha mais, serve com mais alegria, age mais caridosamente, desculpa as faltas alheias com mais compaixão, usa mais calma nas horas difíceis, tolera com mais paciência situações desagradáveis, coloca mais gentileza no trato pessoal, emprega mais serenidade na provação. Assim, com a bênção de Deus, nós encontraremos mais segurança e paz nas estradas do tempo, garantindo a vitória nos deveres de cada dia a caminho da vida maior. Também no livro Palavras de Vida Eterna, o item 57, Jesus a Paz, fala que a paz do Espírito é renovadora e seu aproveitamento é constante. A paz humana a gente pode até considerar ineficiente, porque ela dura pouco tempo. Não é? 12 anos de guerra para um de paz. Não é? E ela está sujeita, na maioria das vezes, aos interesses dos poderosos. A gente está vendo hoje, no nosso cotidiano, o que está acontecendo no dia a dia, isso aí, o interesse de poderosos tentando sujeitar a paz. Né? E no caso de Jesus, o que a gente observa? Eles negaram o berço. Né? Ele nasceu numa estrebaria. Ele transferiu da sua residência por imposição e das circunstâncias. Ele não tinha fortuna e foi se refugiar nas barcas dos pescadores da Galileia. Ele amou e serviu os necessitados e doentes, e cada passo ele tinha ataque de oportunista do seu tempo. E ele jamais deixou de exercer imperturbável a sua missão de amor ao próximo. Foi abandonado pelos amigos, entregou-se serenamente à prisão. Foi injuriado, foi açoitado, conduzido à crucificação, mas voltou aureolado de paz para fortalecer os companheiros que estavam em dúvida. Então a gente tem que recordar assim o exemplo, procurando a segurança íntima, fora do dever cumprido. Ainda mesmo que isso custe sacrifício para a gente. A paz do mundo quase sempre é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres nos campos. Mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno, impermanente ascensão. E para a gente saber da paz interna, como teremos a paz interna, a gente tem que se analisar diariamente. Né? Santo Agostinho, no final do dia, se perguntava se não teria dado motivo para alguém se queixar dele. E são perguntas que nós podemos nos fazer tranquilamente. Se eu fui um bom colega de trabalho, se eu fui um profissional correto, se eu estou atuando como um cidadão honrado, se eu sou um pai compreensivo, se eu sou um esposo ou esposa amável, fiz alguma coisa que, se fosse feita por outra pessoa, eu censuraria. E eu pratiquei alguma ação que eu tenho vergonha de confessar a quem quer que seja. Né? Isso é que eu tenho que perguntar. E, finalmente, se Deus me chamasse agora, eu estaria preparado para entrar no mundo espiritual em paz? Essas respostas é que vão ser motivo de repouso para a minha consciência, a paz. Né? E as respostas, né, indicarão uma correção talvez a ser efetuada. Tá bom? Então, muita paz a todos, um bom fim de feriado e que nós possamos estar todos juntos novamente na próxima semana. Muita paz a todos.